Graça e paz, povo de Deus. O bairro é Nova Brasília, cidade de Cariacica, estado do Espírito Santo. Estamos aqui, Assembleia de Deus, em Nova Brasília, Cariacica, Espírito Santo, preparando para o grande simpósio bíblico da Escola Bíblica Dominical. Professora Ivone, vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo. Vem conosco nesse vídeo até o final, acompanhar das maravilhas de Deus, mensagem linda. Na realidade é um ensinamento da palavra do Senhor sobre momentos escatológicos, enfim. Você vai gostar. Vem conosco. Não vou dar spoiler agora, mas vocês vão gostar. Assembleia de Deus em Nova Brasília, professora Ivone hoje, palestrando, ministrando a palavra do Senhor. Um estudo lindo para os crentes da Assembleia de Deus e todos que estão assistindo aí. Vem conhecer, vem. Irmão Vandilino, graça e paz. Paz. Bem, né? Amém, graças a Deus. Vai ser bênção. Estou aqui na presença do Senhor. Com certeza vou receber essa bênção. Glória a Em nome Deus. de Jesus. Os irmãos chegando, a irmã chegando ali devagarzinho. Os irmãos já estão lá dentro lá já. Pai do seu irmão, tudo bem? O irmão já está ali, irmão Antônio. E é isso, vai ser lindo. Simpósio bíblico, vou mostrar lá para vocês, ó. Já vai começar, os irmãos estão chegando. Ali, ó. Vou chegar mais perto para vocês verem. Pai Senhor. Ali, ó. Simpósio bíblico, encerramento do segundo trimestre da escola dominical. Carreira a carreira que nos está proposta. Fica conosco nesse vídeo. Vai ser uma benção, vai ser uma benção, vai ser uma benção. Os irmãos estão chegando ali, ó. Daqui a pouco isso aqui vai estar lotado. Vem conosco. E assim começa. Pastor Domingos. Pastor Domingos dando abertura do simpósio bíblico. Ao final do nosso trimestre, uma missão muito maravilhosa ao falar a nossa cidade celestial. Nós estamos numa caminhada rumo ao céu. E nessa nós devemos estar firmes e perder a esperança. Sabemos que um dia iremos largar essa terra para juntos morar no lugar que o Senhor já foi nos preparar. Então só nos aguardando o dia ao qual nós, servos de Deus, ultrapassaremos as portões celestiais para morar na cidade celestial. Então hoje nós chegamos no final do nosso trimestre. Nós queremos fazer uma reflexão de tudo, estudamos 3 meses. E no final estaremos estudando a tradução da cidade celestial. Nós estaremos orando para dar abertura nesta manhã, nosso simpósio bíblico. Pedir a Deus que venha colocar no nosso coração o desejo de estar lá, no lugar que o Senhor foi nos preparar. Logo estaremos orando para sempre com o Senhor. Oramos a Deus, depois estaremos cantando o louvor da cristão, com o vocal do pastor Jorge. Vamos orar um pouquinho o Jonas, que vai nos ajudar no louvor. E vamos estar dando considerar o trabalho do Senhor. Oramos a Deus, amado, eterno Deus, Pai Santo e Poderoso. Nesta manhã que estamos aqui, ó Deus, na tua presença, ó Pai. Queremos te exaltar, queremos te glorificar, ó Deus, nessa oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado nesta manhã. Ó Deus, ó Pai, vem Deus nos abençoar a tua igreja, Senhor, que já está presente nesse lugar. Senhor, aquele por motivo aqui, Senhor, não vai poder estar, como vocês vai estar viajando, Deus. O irmão também esteja trabalhando, Senhor, que esteja em outra atividade, ó Deus. Que as tuas mãos também sejam alcançadas, que sejam renovadas as suas forças, Deus. Que a sua fé seja renovada para um dia morar nessas nações celestiais. Ó Deus, venha, ó Deus, ministrar para a sua igreja nesta manhã, Senhor. Assim nós te pedimos, desde já agradecendo pelas tuas bênçãos, Pai. Vou estar nesta terra celeste por vir. Vou estar nesta terra celeste por vir.
Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Nosso Deus vem nos orientar nessa manhã, expandir nosso entendimento sobre o que Ele quer para nós, na nossa caminhada. Nós estamos diante da última lição, mas eu vou fazer uma retrospectiva com os irmãos até a primeira da caminhada, porque a primeira começou com a conversão, com a sua conversão. Que Deus venha nos auxiliar, venha nos ajudar. E nós estamos felizes, né? Porque até que o Senhor nos ajudou. Começamos essas missões há 90 dias, quando o nosso trimestre começou. E uma outra situação que eu observei durante essa missão, e hoje é simpósio bíblico, porque esse simpósio a gente trata de um único assunto em um dia só, e no simpósio bíblico, qualquer simpósio, né, tanto em profissão quanto na igreja, é um assunto em determinado momento e tem que ter especialista para falar do assunto. Só que no nosso caso, o especialista é o próprio Senhor Jesus, e o Espírito Santo. Foi Ele que preparou esse assunto para nós e essa carreira para nós. Foi o próprio Deus que nos escolheu, nos separou. E aconteceu um episódio no meio do caminho preparado e foi necessária a correção. E por causa da correção, nós vamos andar no caminho e nesse caminho nós vamos ter todas as ajudas do Senhor, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para nós chegarmos até o nosso objetivo, que é a cidade celestial. Mas eu observei também na grade curricular da CPAD, para ensino de instrução de EBD, já fazem 8 anos que a CPAD não coloca nada ligado à escatologia bíblica no escopo da Escola Bíblica Dominical no Brasil.
E aí eu achei muito interessante, porque é pouco estudado, mas tudo que é pouco estudado, as pessoas têm curiosidade. Nesse período todo, quantas almas já se entregaram ao Senhor Jesus, né? Quantas pessoas aceitaram o Senhor Jesus e têm dúvidas sobre muitas coisas que estão dentro dessas 3 lições aqui. E que o Espírito Santo é Ele que vai direcionar, o especialista nesta manhã, e que Deus venha falar conosco. Nós aqui começamos, nós vamos falar aqui, nessa lição que o pastor Domingos começou a falar, que é a 13ª, que é a última, é uma dimensão de glória. E tudo que é dimensão de glória, que não é natural, é o sobrenatural. E o sobrenatural nós vamos poder discernir com o Espírito Santo. Ele vai nos orientar aqui nessa manhã, amém? Vamos caminhar assim. E eu gostaria de saber quantos alunos aqui vieram todas as lições bíblicas 13. Tem alguém aqui que não faltou nenhuma, que esteve em todas as 13? Olha lá que bênção, quantas pessoas tiveram todas as 13. Tem pessoas que não estiveram por motivos de trabalho, de motivos justos, né? Mas quando você se dedicar a começar agora nosso próximo trimestre, se empenhe em todas, porque é crescimento espiritual, é muito bom. Nós vamos crescendo no nosso dia a dia, mesmo as irmãs que não vieram, os irmãos, no caso as irmãs, que não participaram todos os domingos, mas elas não ficaram um dia, elas são testemunhas, elas não ficaram um dia sem leitura bíblica, sem meditação da palavra, sem oração. É verdade, não é, irmãs? Todos os dias nós tivemos estudo bíblico com as irmãs, todos os dias nós tivemos oração com as irmãs na madrugada, e todos os dias o Senhor nos abençoou, e eu louvo a Deus por isso. Foram 90 dias que o Senhor não nos deixou. E não deixou os irmãos também. E não deixou os jovens nem as crianças, porque nas nossas intercessões nós oramos por toda a família representada no grupo das irmãs aqui presentes. É o grupo da END, da sala das irmãs. Mas esse compromisso nosso é com o Senhor e com as almas e com as pessoas. E é por isso que nós estamos aqui. O nosso texto aí já foi lido, mas eu quero voltar aqui com os irmãos no texto bíblico. Eu leio o texto bíblico da lição de hoje e volto lá na primeira e venho rapidinho fazendo a trajetória para chegar na última novamente, tá? Só para não perder o que o irmão Domingos já começou aqui. O texto bíblico de hoje está lá em Apocalipse 21, a partir do verso 9. E aí nós vamos ler. Pode soltar isso se os irmãos puderem, esse texto que é o texto oficial de hoje, Apocalipse 21, verso 9 a 14, que diz assim, depois a gente vai falar a respeito desse texto todo aqui. E veio, quem está com a revista aí? Porque quem não está, vai assistir, vai ler da Bíblia ou da projeção aí. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Já não era mais a noiva, já tinha acontecido aí a boda do cordeiro. Então ele mostrou a igreja já glorificada para João. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. É a cidade mais incrível, mais extraordinária. Não existe, depois eu vou falar dessa cidade, né, na hora que nós terminarmos aqui, não existe lugar no planeta que comporta essa cidade. Não existe, nos 6 continentes. Pelas dimensões que ela tem, não existe. Nem ela ultrapassa a sua altura toda a questão atmosférica. E depois nós voltamos a falar sobre isso. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe ou cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, nas portas 12 anjos, e os nomes sobre eles, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Vocês se lembram dos nomes das 12 tribos de Israel? Não está aí na revista não, mas é Rubem, Zebulon, Simeão, Zacar, Asher, Neftali, Efraim, Manassés, Gad, Benjamim, Levi. Eram esses nomes que estavam nas portas. Mais à frente, da banda do
levante ou nascente tinha 3 portas, da banda do norte mais 3 portas, da banda do sul mais 3 portas e da banda do poente 3 portas, 12 portas no total. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vamos aqui aos 12 apóstolos, porque um a gente nem cita, porque ele traiu Jesus e ele foi substituído por Matias. Vamos lembrar os 12 apóstolos? Não, isso aqui é escola bíblica, né? Pedro, o Tiago, João, André, Filipe, o Tiago, né, filho de Alfeu, Mateus, Tomé, o Simão, Zelote, Judas Tadeu, que não era Judas Iscariotes. Esses nomes aparecem lá, porque são nomes da nova aliança e nas portas, e nome da antiga aliança das 12 tribos. Então essa cidade é para incluir todos, de todos os tempos, tanto os da antiga aliança como os da aliança a partir de Cristo. A cidade celestial é para todos os salvos de todas as eras a partir do pecado de Adão. Então ninguém vai ficar na frente de ninguém, né? Os judeus vão ter preferência na frente dos cristãos. Todos os povos, tribos e nações que reconhecer Jesus como Salvador têm lugar nessa cidade. Seguindo aí, Apocalipse 22 agora. Tem gente que não gosta de Apocalipse 20 para frente, algumas pessoas não gostam, mas é uma maravilha, né? Porque nós estamos falando de coisas que o Senhor Jesus mostrou a João. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Eternidade, isso aí, rio, né? Simboliza. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida. Lembra que essa árvore também estava lá no Éden, no jardim que o Senhor plantou no Éden? A árvore da vida, né? A árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá, vamos deixar isso aí, irmãos, vamos, igreja, juntos? Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, vamos juntos? E verão o seu rosto, e na sua terra estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre. Não tem necessidade mais de cronos, não precisa de relógio. Ali já é a eternidade, irmãos. É tudo que a igreja de Cristo espera. E se tem alguém em dúvida, ou se tem alguém visitante, ou alguém que está começando a caminhar, que tem essa dúvida, e até hoje não tem essa conversa particular com o Senhor, porque, irmãos, é bem provável possível, porque, ó, um exemplo, quem nasce na família de cristãos, vai crescer como criança na EBD, dentro de casa, vendo os pais, vindo para a igreja, mas talvez chegue num ponto que nunca falou assim, Senhor Jesus, eu te reconheço na minha vida, não é porque eu nasci num lar cristão, com um pai e uma mãe que me orientou, que eles se da igreja, tem que fazer uma profissão, professar a fé para o mundo espiritual saber se nessa manhã tem alguém aqui que nunca falou assim, Senhor Jesus, eu reconheço o sacrifício que o Senhor fez por mim e eu preciso chegar lá nessa cidade. Eu tenho necessidade de ter a minha vida salva em Ti, porque o Senhor já fez o sacrifício. Fala com o Senhor Jesus nessa manhã. Ele te ouve. Entrega totalmente o seu ser, não com a formalidade que talvez você já ouviu algum dia, porque o convite é aceitável todo dia. E talvez nessa manhã, se tem alguém que já caminha, mas ainda não falou, não disse, Senhor, eu reconheço, porque irmãos, nós vamos analisar, o Senhor Jesus nos escolheu. Se Ele nos escolheu, nós sempre falamos, aceita Jesus como seu Salvador. Se nós aceitarmos Jesus, Ele continua sendo Salvador. Se nós não aceitarmos, Ele é Salvador do mesmo jeito. Só Ele pode, só Ele é o Salvador, só Ele fez o sacrifício. Então, a nossa necessidade é de reconhecê-lo. Porque eu falar, eu aceito, mas eu não reconheço tudo que Ele fez por mim, porque sem Ele a humanidade toda estaria perdida. E é por isso que nós vamos voltar lá na lição, volta lá na sua rede.
revista, na primeira lição, que fala a respeito do caminho da salvação, de santidade, né? Perseverança para chegar no céu. Se esse caminho não fosse trilhado, nós nunca, oi, está me ouvindo? Se esse caminho não fosse trilhado, nós não conseguiríamos chegar aonde o apóstolo Paulo já disse que coisas de um nível, de uma outra dimensão. Como nós estamos aqui em corpo, alma e espírito, e também nós estamos ao mesmo tempo assentados espiritualmente com Cristo, porque como Ele morreu, nós morremos, como Ele venceu, nós vencemos, como Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Nós só podemos entender isso se nós estivermos orientados na dimensão que o Espírito Santo entra no nosso entendimento, para nós entendermos isso aqui, porque isso aqui é uma realidade. Amém? Vamos lá então, na primeira lição, quando nós começamos a falar sobre a caminhada, que todos salvos em Cristo Jesus, quando ele começa a caminhar com o Senhor, ele toma uma posição, ele se posiciona no meio desse mundo caído, com tanta coisa para ele se distrair, com tanta coisa para ele aproveitar. Ele toma uma decisão, e essa decisão é uma decisão sábia, e é a única que pode levá-lo até Cristo. Ele abraça a salvação. Quando ele abraça a salvação, quando ele abraça a salvação, ele tem à sua disposição o Espírito Santo para conduzir ele nessa caminhada. Porque Jesus, quando ele subiu aos céus, ele falou para os discípulos assim: olha, eu vou para o Pai, eu glorificado, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, é Jesus em nós, que vai nos direcionar, vai nos abraçar, vai nos tirar das aflições, vai caminhar conosco, porque a caminhada ela é uma trajetória de muitas coisas. É a vida aqui na terra. Mas nessa caminhada ele fez uma promessa, e a promessa dele não caiu por terra, ela continua de pé. Ele disse assim: não vos deixarei o quê? Órfão. Ele é o pai está sempre com o filho que está caminhando, perseverando no meio das... Ele vai. Está difícil, mas ele está indo. E aqui nessa lição, o objetivo dela era mostrar o que é a caminhada com Cristo, o novo nascimento, porque um homem muito rico e muito especialista, um homem de muita sabedoria, ele chegou até Jesus e perguntou ao Senhor Jesus, ele chegou escondido, o que ele tinha que fazer. O Senhor Jesus virou para ele e falou assim: você tem que nascer de novo. Ele não entendeu aquilo, como é possível voltar ao ventre da minha mãe. O Senhor Jesus disse para ele, ele não entendeu nada. Tem que nascer um novo entendimento, um novo conhecimento, uma nova dimensão, porque ele já tinha muito conhecimento, ele era um líder. Ele era um dos homens mais ricos daquela cidade, e de conhecimento, de liderança e de autoridade, mas ele não tinha conhecimento das coisas do céu, ele não tinha conhecimento da vida com Deus. E aí o Senhor Jesus disse que importava a ele é nascer de novo, e é isso que nós precisamos: nascer da água e do Espírito. A água simboliza a vida eterna, e o Espírito Santo vai nos orientando. Sem ele nós não chegamos a lugar nenhum. E aí nessa lição também, aqui foi falado sobre o nascimento da carne. Estou fazendo só uma retrospectiva, porque tudo isso nós já estudamos. O nascimento da carne. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito, porque quando isso acontece, ocorre uma transformação interna. E toda vez que o salvo recebe a transformação interna, ele passa a ter temor, ele sofre uma regeneração. E a regeneração interna, ela transborda para fora. Então o importante é que começa tudo de dentro, e de dentro a pessoa passa a andar diferente, a falar diferente, a ter atitude diferente, porque vem um fogo que é do Espírito e queima a velha natureza, porque o Espírito Santo é para queimar caráter distorcido. Só ele muda caráter. Nada muda caráter distorcido das pessoas que têm um comportamento errado. Então o Espírito Santo ele vem e faz uma limpeza. A pessoa começa a caminhar, ela começa a caminhar com o Pai, com o Filho, ela declara para o mundo, ela desce as águas, e o Espírito Santo faz uma lavagem na pessoa. Se tem alguém que precisa do Espírito Santo, queima o caráter, ele queima nessa manhã, porque só ele muda o caráter das pessoas, mesmo que elas sejam extremamente habilidosas
idosas com a palavra, extremamente envolvida na dimensão do Espírito Santo de Deus, temporariamente, se ela desviar do caminho, ela perde essa unção. Porque, irmãos, a unção de Deus é algo maravilhoso, mas tem outra unção aí no mundo. Se nós não andarmos transformados no caráter de Cristo, nascendo do Espírito para ser regenerado, nós podemos acabar desviando das verdades doutrinárias, dos ensinos da palavra de Deus e andando em outro tipo de unção, que é a unção do inimigo, a unção do mundo. Porque o mundo também tem uma unção que envolve a pessoa, é uma unção maligna. Isso é pouco falado, mas nós temos a unção, glória a Deus, do Espírito Santo de Deus e da palavra que nos orienta. Então, aqui nessa lição, quando nós estudamos João 3:8, diz assim: o cumprimento da lei apontava as pessoas, mostrava o pecado das pessoas. E as pessoas podiam cumprir toda a lei que ela não conseguia se livrar da culpa. Ela poderia, ninguém conseguiu cumprir, só Jesus. Podia cumprir toda a lei que Deus entregou para Moisés. E depois aquelas leis dos penduricários que os judeus inventaram, mais um monte de leis, de coisas que não foi o Senhor que deu, mas eles criaram leis particulares para eles, porque o tempo foi passando e eles foram adaptando aquelas leis. Ninguém conseguiu cumprir essa lei. Então, a lei mosaica apontava, é claro, né? Cristo já estava ali, mas a lei não pode isso, não pode aquilo, apontava só os pecados da pessoa. Mas a graça, aleluia, a graça de Jesus, o sangue dele, é que cobriu toda a situação de pecado. Por isso que o Senhor Jesus falou para mim, não importa que você nasça de novo, nascer do Espírito, nascer da água, porque lá na frente o sangue de Jesus ia morrer, ia derramar o sangue na cruz, o sangue ia cobrir pecados. Então aqui nós aprendemos nessa lição, tanto no Velho quanto no Novo, que a caminhada é por fé, porque o apóstolo Paulo também disse que já não vivo eu, mas se Cristo vive em mim, eu tenho que andar com um novo pensamento, um novo sentimento. Jesus cumpriu a lei, lá em Mateus 5,17, agora a nova aliança por meio de Cristo Jesus na obra executada dentro de nós pelo Espírito Santo, porque Jesus já cumpriu tudo isso lá na cruz. Então ali Jesus vai orientar o homem a começar a caminhar, e é o mesmo Espírito Santo que te orienta na sua caminhada. Quando nós chegamos na lição 2, que está lá em Mateus 7, 13, 14, porque assim, o Senhor Jesus, quando ele andava por aqui, ele falou muito com os discípulos, porque nessas lições que Mateus registra, Jesus sabia que ele ia voltar para casa do Pai. E toda vez que uma família vai viajar e fica alguém em casa, o pai vai viajar. Aí o filho fica em casa. Quase na última hora que o pai vai sair, ele reforça tudo que ele já falou para o filho. Fecha as portas, apaga a luz, tranca a grade, tranca o portão, coloca comida no cachorro, molha as plantas, ele renova tudo que ele já orientou para o filho. E foi assim, um exemplo que eu estou dando, tá? Só para a gente entender a nossa realidade. E foi assim que Jesus fez aqui em Mateus. Jesus já tinha dado lições com a própria vida, sinais, milagres, pregação da palavra, aqui e ali, mas na hora que ele sabia que ele ia voltar rápido, ele falou tudo de novo com os discípulos, orientando. Vai acontecer situações que vocês vão ter que enfrentar. É uma caminhada que vocês vão fazer. Para nós é a mesma coisa. É uma caminhada. Eu vou renovar e reforçar tudo que eu já falei com vocês, porque ele falou muito através das parábolas, das coisas do dia a dia. E aí o Senhor Jesus vem aqui e diz assim, ó: se esforcem para entrar pela porta estreita, porque tem caminho largo, mas eu sou a porta. E os judeus só entendiam as coisas, mensagens, o povo que andava atrás de Jesus. Nem todo mundo queria salvação, queria comida, a maioria queria comida, queria milagre, igual hoje. Né? Quer bens, quer riqueza, quer isso, quer aquilo, quer milagre, mas não quer Jesus, não quer essência. Esse povo aqui, Jesus disse assim, ó, não tem mais opções, eu sou a porta. Aí é estranho, né? A linguagem figurada da Bíblia está cheia. Se passar por mim, tem vida, mas tem a porta lá que eu mudo. Então ele disse assim, porfiai, é estreita a porta, mas é a única, não tem outra. Se lá atrás começou num caminho, não tem outro caminho, porque quem sai do caminho desonra o caminho, e quem não está no caminho está desonrando quem fez o caminho é Jesus. E a porta também é Jesus. Essa foi a segunda lição.
A porta é Jesus, só tem salvação nele, por meio dele, não há outro. E aqui nós estudamos, lá em Lucas 13, 24, diz assim, para esforçar. E aí esse ensinamento de Jesus eram situações reais do dia a dia, o povo entendia. Quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou o caminho, anda comigo. Eu sou a verdade, porque tem a mentira, aí no mundo tem a mentira. Eu sou a sua verdade. E eu sou a vida, porque aí no mundo tem morte. E eu, em mim, você tem vida. Então Jesus foi extremamente didático, pedagógico, não tinha uma linguagem mais clara para aquele povo entender. Mas e nos dias de hoje, com tanto recurso que nós temos, nós estamos entendendo que só Jesus é o caminho, é uma alternativa. Só Ele é a porta, só Ele é a vida, porque fora de Jesus não tem vida, só tem morte. Essa foi a lição segunda. Então, a presença de Jesus, a porta que é Jesus, ela transforma, ela pode transformar a vida da pessoa, ela pode orientar a pessoa, ela pode consolar a pessoa, e nós chegamos até a Ele, que é a porta, e Ele é o nosso confidente fiel. E tem confidências que nós só vamos fazer para Ele, para o Espírito Santo, porque são coisas que nós não vamos falar em público, são coisas que passam pelo bombardeio de pensamentos ou de ataque na mente. É só por essa porta aqui, só por Jesus. Então a porta é estreita, mas nós podemos passar por ela sem hesitar, porque a porta é quem? Jesus, escola bíblica. A porta é Jesus. A porta do mundo aí é extremamente larga, pode fazer tudo. As regras do mundo podem ser feitas para quem quiser, na hora que quiser, mas no reino espiritual tem regras, tem código, um código é de ética celestial. Porque nós não somos daqui, nós vamos voltar para um lugar que não pode ter pecado. E se lá não pode ter pecado, tudo começa aqui, com vida de retidão, com vida de santificação, e aqui nas lições nós vamos falar a respeito. Aí nós chegamos na lição 3, que é lá em Filipenses 3, 13 e Apocalipse 21. Aí nós entramos já na lição que todo mundo teve o prazer de estudar, porque teve uma inteligente que não gostou não, falou do inferno. Essa que falou do céu, uma maravilha. Nós estudamos essa lição. E o maior conceito de felicidade, é o céu. Por que é o céu? Porque lá tem uma morada para nós. Lá não tem dor, não tem tristeza, não tem murmuração, não tem nada de ruim. E porque Jesus está lá. Ele falou, vou para o Pai preparar lugar. Irmãos, por mais que nós nos esforcemos em estudar a palavra de Deus, eu sei que muitos leram a Bíblia toda, meditam e oram todo dia, e o Senhor revela e mostra em sonhos e visões. Impossível, com esse coeficiente intelectual que nós temos, com essa capacidade de nós imaginar como é o céu. Está escrito lá em Apocalipse, a beleza do céu, mas é muito além do que está escrito aqui. Por que é? Porque Paulo foi lá, ele falou que ele viu. O que ele falou? Ele ouviu coisas que são indizíveis. Abraão esperava ir para lá, Moisés também, os heróis da fé todos de Hebreus também, mas João foi no Novo Testamento, e Paulo também, porque Deus, o Senhor Jesus, precisava revelar coisas para Paulo, para encher ele da graça, para ele escrever, porque ele ia evangelizar o mundo antigo, e ele evangelizou o mapa do mundo antigo, todinho Paulo pregou. Então Paulo tinha que ter um conhecimento a mais do que os outros apóstolos, porque ele ia em outros lugares que os outros apóstolos não foram. Ele foi para todas as regiões da Ásia Menor e de toda a Ásia Menor, dentro da Ásia, do Oriente, do Extremo Oriente, desceu para a Europa e para a África. Paulo viajou, aí só apertar o mapa dos mapas da viagem, em todos os lugares ele foi. Então ele precisava de mais de conhecimento para poder anunciar a palavra, para essa palavra viva, que é porta, é caminho, chegar até as pessoas. E a palavra chegou, e chegou até nós. Quando Paulo vem para cá, para a Europa, ele sofre naufrágio, mas o que acontece? O evangelho chegou, glória, chega até nós, chega à Europa, e da Europa ele desce para baixo da linha do Equador, ele desce para as Américas, para cá. E nós estamos aqui hoje estudando a palavra de Deus, mergulhados nesse cumprimento da palavra, o caminho que nos leva à salvação. Glórias a Deus por isso nessa manhã. Então, nessa lição, nós estamos sobre o céu. O céu é lugar de glória extraordinária, é lugar do sobrenatural. Nós não entendemos o
céu com essa dimensão terrena, é o lugar da maior felicidade, porque nós sabemos que o céu é real. Porque às vezes nós falamos do céu, nós cantamos sobre o céu, mas nós estamos pensando, como será o céu? A Bíblia descreve o céu com riqueza de detalhes para a gente entender. E nessa riqueza de detalhes envolve tudo que é pedras, as mais preciosas que tem na terra e que muito crente despreza. E se foi Deus que criou, é pecado desprezar o que Deus criou. Aqui no texto inicial fala de jaspe, fala de cristal, fala de beleza, de coisas maravilhosas. Fala também que as 12 portas de uma enorme, imensa cidade que vai descer são de pérolas. Pensa, 12 portas, 3 portas de cada lado dessa cidade que é quadrada, que tem 2.200 quilômetros, cada lateral da cidade, cada lado da cidade. Não estou falando nem de metros cúbicos da cidade, não. Só a base dela é 4.840.000 quilômetros. Não tem na terra um lugar que cabe essa cidade. Ela só vai descer na glória, glória, quando essa terra não existe mais, e quando os mares não existem mais, nós já estaremos numa dimensão de glória. A terra que hoje existe, não existirá mais. Todos os elementos já consumiu tudo no fogo. Essa cidade só desce, irmãos, depois de toda aquela situação de arrebatamento, toda aquela situação de tribulação, juízo, tudo, tribunal, trono branco. Depois de tudo isso acontecer, está tudo purificado, novo céu e nova terra. Esquece dos planetas, esquece do sistema solar, esquece do reino animal, reino vegetal e reino mineral. A Bíblia que diz, não sou eu, não é a ciência. Tudo isso vai ser destruído e haverá uma nova dimensão espacial de glória, aleluia, celeste. É por isso que essa cidade, ela desce. É um lugar difícil da nossa consciência imaginar isso sem o Espírito Santo de Deus, porque ela é de uma grandeza. Aí fala de quantos mil estádios é o tamanho dessa cidade. Vai tirar a medida pela medida da Bíblia, você vai chegar numa situação de massa cúbica dessa cidade impossível de caber nos continentes da terra. Não cabe. Não cabe, sabe por que não cabe? Essa cidade, não adianta, eu começo na lição, já estou na terceira de novo. Todas elas, as lições todas caem dentro da 13ª. E é por isso que eu estou falando, porque essa cidade, nós sabemos, nós já tivemos essa lição aqui, que onde estão os satélites são 800 quilômetros de altura, certo? Até onde está a atmosfera? 15 quilômetros, né? Aonde está a estratosfera? Sobe mais 50 quilômetros. Aonde está a mesosfera? 80 quilômetros. Aonde está a termosfera? 500 quilômetros para cima. Aonde está a exosfera? 800 quilômetros. Se essa cidade tem de baixo até em cima 2.200 quilômetros, ela ultrapassa toda a camada atmosfera, aleluia, do planeta e vai embora. E ainda precisa de mais mil e poucos para poder, de altura, para poder caber, porque ela é tanto assim como assim. É uma coisa fora da realidade, não existe no mundo uma cidade tão linda. Nem pense em Dubai, nem pense nas cidades mais lindas, não existe. Na dimensão terrena não existe. E é para isso que o Senhor Jesus nos trouxe aqui, para dizer para você que é nessa cidade, aleluia, nessa cidade de glória, com a dimensão celeste que Deus preparou, é que nós vamos para lá. É para lá que nós vamos, porque quando essa dimensão desaparecer, haverá uma unificação. Não adianta falar que é a unificação do planeta Terra do céu, não. Porque a Bíblia diz que tudo isso vai ser consumido. Novo. E a Bíblia diz que é novo céu e nova terra. E lá Cristo habita. E é por isso que essa lição 3 aqui, ela foi impactante para nós, porque ela nos fez entrar pelo Espírito Santo dentro de um lugar, numa dimensão que nós talvez não tenhamos
costume nem de pensar nela, mas ela é tão linda, ela é tão maravilhosa e ela recebe a sua adoração todo dia. Ela recebe o seu louvor todo dia. E pelo Espírito você pode entrar nela todo dia. Nós que caminhamos nessa jornada aqui com Deus, podemos. Mas o mundo caído não tem noção disso. E é dever da igreja levar a palavra para outros poder ter acesso a essa cidade linda. E aí, nós entendemos que está dizendo que é certo, que a eternidade, ela pode moldar o nosso jeito de entender. Porque se é eterno, não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Deus é eterno, ele transita na eternidade. Se Deus é eterno e tudo que é eternal não tem passado, presente, futuro, então não tem hora para marcar nada. É nós que estamos marcando a hora. A hora, o dia, os minutos é coisa da terra. Por isso que os corpos glorificados não vai ter problema nenhum mais. O corpo será glorificado quando Cristo chamar e nunca mais haverá o quê? Morte. Vida e vida com abundância, no total estado que Deus criou lá no Éden para Adão viver. E ele perdeu isso. Então nós teremos um corpo glorificado, não como de Adão, porque Adão era perfeito em tudo, mas ele caiu. Nós teremos um corpo glorificado de acordo com o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus. Um corpo sem problema nenhum. E essa é a nossa esperança, irmão. O corpo fica doendo aí, o joelho, a coluna, a cabeça, a artrose, não sei mais o que, o estômago, o coração. Irmãos, esse corpo vai ser glorificado. Nada de ruim mais. E é nessa esperança que nós estamos. Então, o céu de glória é o destino final. E aí na quarta, como se conduzir na caminhada? Aí é um jeito, aqui na lição 4, falei em Efésios 5, 15. E Efésios 6,10 diz também que tem armas para nós lá. E crente que não vai ter desculpa diante do Senhor, que não sabia como caminhar, como conduzir na hora, não vai ter desculpa, porque vai ficar desculpado. Porque todos os recursos, as armas espirituais, o jeito de viver, está tudo na Bíblia. Então estuda a palavra, estuda aqui o manual, porque vai conseguir. Qual deve ser a conduta do cristão segundo a Bíblia? O padrão de comportamento do cristão é a ética do céu, é a ética de Cristo. Ele tem que refletir obediência, vida de oração, vida de comunhão, vida de reverência no caminho. Tudo isso está dentro da lição 4. Está dizendo assim lá em Colossenses: andai em sabedoria para os de fora, reme do tempo, porque o tempo passa, e se não fizer as coisas, o tempo vai passar. Então é melhor fazer o que o Senhor Jesus manda. A jornada para o céu exige prudência, exige posicionamento, oposição ao mundo, sabedoria, uma maneira diferente. E essa maneira diferente que o mundo chama você de cafona, mas isso aí chama-se santidade. Amém? Quem já foi chamado de quadrado, de cafona lá no mundo? Isso aí, no mundo espiritual tem um nome. Você está andando em ética, em retidão, santificação. E é isso que vai te fazer chegar ao céu. Indo para a lição 5. Na lição 5, nós estudamos sobre os inimigos. Aqui, o escritor, o pastor Giel, colocou 3, mas são muitos. Aqui ele colocou 3 inimigos do crente na caminhada. O inimigo ele colocou que é o diabo, e ele é o opositor de Deus, desde a glória, ele se rebelou lá, anjo de luz. O outro inimigo, a carne, que é os desejos e as vontades, a inclinação da carne, por causa do pecado. E o outro inimigo, o mundo. E aí, quando nós estamos desenvolvendo aqui, lá em Romanos capítulo 6, 11, diz assim: considerai-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá em Tiago 4, 7, portanto, está assim, sujeitai-vos. O que é sujeitar? É obedecer. Sujeitai-vos a Deus, então obedece a Deus. Resistir ao diabo. Como é que eu faço resistência? Com aquelas armas lá de Efésios 6:10 e com a palavra. Então, resistir é fazer enfrentamento com armas espirituais. Armas espirituais. Oração, palavra, jejum. Jejum, oração e palavra, palavra, oração e jejum. É isso que tem que fazer para caminhar. Resistir ao diabo. E ele, quem é que vai fugir? Ele fugirá de vós. Por que ele vai fugir? Porque ele não vai encontrar espaço para entrar, porque você está todo blindado com a armadura de Efésios 6:10. Ele vai fugir porque ele não vai
acha espaço, não tem legalidade para ele. Irmãos, olha só uma coisa. Tem um texto que diz assim: o anjo, vamos falar junto comigo, todos. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os... Tá, o anjo do Senhor, o anjo celeste. Mas ao derredor tem quem que está branindo? Ao derredor, por fora. Esse anjo está guardando, se tiver do jeito que está aqui, com as armaduras. E ao derredor é quem? É o leão. Simbolizado aqui, diabo, leão. Leão gosta de quê? Leão gosta de quê? Carne, sangue, carne fresca. Se você estiver na carne, o leão te pega, o diabo te pega. Então sai de tudo aquilo que é inclinação da carne. E quando fala carne, fala dos desejos, das práticas que desagradam a Deus. Tem que estar nas práticas que você fique imerso na unção do Espírito. Vai para a palavra todo dia, não é só na terça, no domingo e na quinta, não. É todo dia, porque se não for todo dia, não vai conseguir resistir no meio do caminho e vai se perder. Esquece um pouco que tem um celular pitando, chega a mensagem, chega no seu de lá e corre para Jesus, porque tem um leão, um fome de carne. E essa carne, ele quer destruir, ele quer levar essa carne com tudo que ela tem, com a alma para o inferno. E se o crente não estiver imerso, fugindo aqui, ó, sujeitando a Deus, resistindo, para ele fugir, ele vai atacar, ele vai